A placa-mãe que você vai aprender a formatar hoje é essa placa-mãe IPX 1800 G2. E para a gente acessar o BIOS dessa placa-mãe, nós vamos pressionar a tecla Del. Eu já estou aqui com o meu pendrive bootável na sua porta USB e ela precisa uma configuração para dar boot pelo meu pendrive. Você pode estar vindo aí pelo seu leitor interno. Vamos usar as teclas direcionais do teclado para cima, para baixo e para os lados. Vamos usar as teclas para o lado direito. Em Advanced, que é avançado, vamos chegar até a opção de configurações USB. Vamos dar o Enter e vamos habilitar todas as portas USB, todas elas deixar como habilitada. Um ESC para voltar e as teclas direcionais novamente para o lado direito. Vamos alcançar aqui o menu de boot. Descendo com as setas direcionais, na primeira ordem de boot, eu vou dar o Enter e vou selecionar o meu dispositivo, que é o meu pendrive. O Enter sobre o pendrive e logo em seguida eu vou pressionar a tecla F4 para me salvar as informações que foi feita. Vamos dar um Enter. Vamos colocar em português Brasil ABNT2. Vamos clicar em avançar. Esse menu aqui ao lado esquerdo de reparar o computador é para você acessar a tela de opções avançada de inicialização quando o seu sistema der algum erro. Algum erro de tela azul, vocês vêm pela ordem de boot para alcançar essa tela. Vamos clicar aqui em instalar agora. A instalação está sendo iniciada, vamos aguardar. Temos no canal muitos vídeos sobre o Windows que não inicia, formatação, restauração, dicas, truques e macetes e muito mais. Aqui é a página de ativar o Windows. Se você tiver um serial válido, vocês digitam aqui o serial válido. Em seguida, clicam em avançar. Caso não tenham a chave do produto, vocês clicam aqui não tenham a chave do produto, para mais tarde você fazer a ativação do Windows. Aqui vem as versões, 4 versões, Home todas as linguagens, Education, a versão Pro. Esse meu pendrive, todas as arquiteturas que estão nele é de 64 bits. Eu vou selecionar aqui essa versão Pro. Você pode selecionar aí a versão do seu gosto. Em seguida, clicar em avançar. Aqui vocês têm que estar cientes de todos esses termos. Depois, clicar aqui para aceitar os termos de licença para poder avançar. Que tipo de instalação você deseja? A primeira, a atualização, que diz instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. A segunda, personalizada, o que diz aqui, instalar apenas o Windows avançado. Vamos dar um clique nessa segunda. Aqui é a área do nosso disco rígido. Muita gente se perde dentro do disco rígido. Eu simplesmente vou mexer somente nessa aqui do sistema operacional. Vou clicar aqui em formatar ela, para apagar o sistema antigo, para poder fazer a instalação do novo sistema operacional dentro aqui. Quando o sistema operacional vai ser instalado, selecionado, você clica em avançar. Copiando os arquivos do Windows, passa direto, não deixamos nada para ser copiado dentro do disco rígido, ele passa rapidamente e em seguida preparamos os arquivos para instalação. Já alcançamos aí 1%, ela vai numa fração bem devagar, até 100%. Depois vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, a sua máquina ainda vai ser reiniciada por 2 vezes. A máquina já alcançou quase 100% dos arquivos, já chegou a 100%. Agora ela vai passar para atualizações. Vai passar também direto, porque não tem nada, estamos offline nessa máquina. Agora vai passar concluindo, que ela vai reiniciar a máquina pela primeira vez. Vamos aguardar. O Windows precisa ser reiniciado para continuar. Preparamos os serviços. Ela agora vai fazer as instalações. Rapidamente já está 100%. Faz um check-up geral dentro da sua máquina. Preparação do dispositivo.
que é áudio, vídeo, internet, USB, tudo. Aí tem que estar tudo rápido para poder ter um funcionamento bom da sua máquina. Aqui vamos começar com a região. Isto está certo? Já vem selecionado o nosso país, que é Brasil. Clicam em sim. Estamos no momento fazendo os procedimentos básicos. Este é o layout do teclado correto? Vamos colocar novamente em português Brasil ABNT2. Vamos clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Saímos agora de procedimentos básicos, vamos passar para a rede. Vamos conectar você a uma rede. Vamos clicar aqui ao lado esquerdo. Eu não tenho internet. Na próxima tela, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. Vamos novamente clicar aqui, continuar com a configuração limitada. Saímos de rede, agora vamos passar para a conta. Aqui o nome do usuário que vai usar este computador. Digita o nome. Em seguida, vocês clicam em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiserem a senha, clica aqui em avançar, que a gente vai se encontrar um pouco mais na frente, na instalação. Como eu quero uma senha, eu vou digitar minha senha aqui. Clico uma senha e clico em avançar. Repetem a senha novamente. E clico em avançar. Aqui, criar perguntas de segurança para esta conta. Isso aqui é obrigatório. Aqui ela manda 6 perguntas. Escolham 3 e dê resposta às 3 perguntas. Você pode escolher qualquer pergunta e responder da maneira que você quiser. Vamos lá. Mais uma pergunta. Em avançar. O momento que vamos prosseguir. Se você não colocou senha, nós estamos se encontrando agora nessa página aqui. Permitir que a Microsoft e os app usem sua localização. Seleciona a opção não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Opção não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Selecionam a última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Não. Aceitar. Tem experiência personalizadas com dados de diagnóstico. Opção não. Aceitar. Permitir que os apps usem a ID de anúncio. Seleciona a opção não e aceitar. A última configuração antes de abrir a área de trabalho, essa aqui da Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Como eu sempre digo, essa Cortana é um recurso muito pesado, do Windows 10 como do Windows 11. Se você conhecer a Cortana e gostar dela, vocês clicam em aceitar. Se vocês não conhecerem a Cortana, vocês clicam aqui em agora não, que esse aqui é um recurso muito pesado. Para mim, eu sempre boto não, eu nunca uso a Cortana. A Cortana, para mim, ela não serve para nada. Então, vamos aguardar que está fazendo agora as configurações de ajuste do sistema operacionais. Agora está fazendo sozinho até a abertura da área de trabalho. Vamos aguardar. Assim, então, pessoal, foi formatado mais um computador. Está aqui a nossa área de trabalho aberto. Espero ter ajudado vocês do início ao fim.